Você sabia que um simples descuido com a saúde das suas galinhas pode resultar em grandes perdas no seu negócio? As doenças que não são tratadas, elas podem arruinar sua produção e reduzir muito seus lucros. Nesse vídeo, vou te mostrar a importância de cuidar da saúde das suas aves e como evitar prejuízos com um bom controle de doenças. Você já deve ter se deparado com doenças aí na sua criação. E já deve ter observado também que depois que a doença chega, é um negócio bem complicado. É difícil você tratar, a gente fica doido querendo achar um remedicamento que vai solucionar aquele problema de vez. E na maioria das vezes, pode até resolver, mas é complicado porque a doença, na sua maioria, elas não saem do local simplesmente dando uma medicação. O maior erro das pessoas é dar o medicamento e achar que resolveu o problema. Lê do engano. Quando uma galinha adoece, quer dizer que aquele ambiente, ele sim, ele está todo contaminado. E você tem que resolver o problema de todo o ambiente e não só daquela galinha em si. Porque aquela galinha, você vai resolver o problema único e específico dela. Mas a doença ela pode estar no seu ambiente, pode estar na sua estrutura, nos ninhos, em outras aves, nos bebedouros, nos comedouros, enfim, em toda a sua granja. E se você não resolver esse problema de vez, você vai ficar com a doença aí para sempre, porque ela multiplica-se com muita facilidade. A maioria das doenças se multiplicam através do vento, através do contato com o criador de uma ave com outra, através dos comedouros, bebedouros, através da água, através da alimentação, através das fezes, enfim, tem vários tipos de formas de transmissão das doenças e não é simplesmente você tratando com um antibiótico uma única galinha que você vai resolver de vez o problema da sua granja. Em muitos casos, é bem complicado de retirar essa doença aí do seu local. Por isso que a gente tem que tentar sempre prevenir para evitar que as doenças cheguem até as suas aves. Fica muito mais barato e muito mais eficiente esse tipo de tratamento. Doenças como coccidiose, bronquite infecciosa, gumboro, diversas outras, coriza infecciosa também, são doenças que elas afetam não só as suas aves, como também a produção delas. Se você tem aves para produção de ovos, as aves vão parar de botar. Se você tem aves em desenvolvimento para venda de frango de corte, as aves vão parar de crescer. Se você tem aves em reprodução, que você vende as matrizes, as aves praticamente vão ter que ser descartadas. Por quê? Como você vai vender uma ave que vai estar doente para outra pessoa? Aí que está o problema, por isso que a gente tem que levar a nossa criação de forma séria, de forma eficiente, para evitar que as doenças cheguem até elas. Existem várias formas de você fazer isso. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu falo sempre aqui, a melhor forma de você evitar que a doença chegue no seu plantel é a vacinação, não tem outra. A gente sabe que as vacinas, elas não são acessíveis para qualquer pessoa. A gente acha aí muitas vezes a Newcastle, acha a boba aviária, talvez a cólera de tifo e só. Mas o que a gente tem que fazer é um planejamento e talvez comprar diretamente do laboratório para que você faça o controle total do seu plantel. Aqui mesmo, quando eu preciso comprar a vacina, o que, que eu faço? Eu já faço a programação para o ano inteiro, vejo mais ou menos quantas vacinas que eu vou precisar. Eu vou precisar de 10 vacinas de Newcastle, 5 vacinas de Boba, 3 vacinas de Gumboro. Um exemplo. Eu já compro todas as vacinas para o ano inteiro, armazeno elas na geladeira e aí eu posso vacinar o meu plantel durante todo o ano. Sendo assim, eu consigo comprar direto do fornecedor, com doses que chegam até 1.000, 2.000 doses, a um preço de 100 doses. Né? Mas, Rodrigo, e aí? Esse restante das doses eu posso guardar para vacinar depois? Não pode. A vacina, depois de aberta, ela tem que ser descartada o restante. Por isso que você tem que fazer uma programação até mesmo da sua produção, dos seus lotes, para que você tenha uma melhor utilização das vacinas. Então você vai vacinar um plantel contra, né, o Newcastle, tente tirar ali os lotes, né, ou um lote maior de aves, né, se você for multiplicar as aves aí de reprodução, ou frango de corte, ou aves poedeiras, para que você vacine todas de uma vez e aí resolva o problema. E é o seguinte, Tom, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou jogar fora a vacina, nossa, que desperdício, desperdiçar 1.000 doses. Olha só, uma vacina de 100 doses custa aí 20, 20 e poucos reais. Uma vacina de 1.000 doses custa 28, 30 reais. Então você não está pagando muito mais além do que isso. É por isso que você, utilizando mesmo as 1.000 doses ali para poucas aves, ainda assim compensa muito, pois um pintinho que você perder já paga várias vacinas. Se você quiser manter o seu plantel totalmente saudável, a vacinação é muito importante, mas também é importantíssimo você ter, pelo menos próximo de você, ou um contato de um médico veterinário, para que você possa fazer o check-up direto das suas aves. Se você tiver um veterinário que te acompanha, excelente, essa é a melhor opção de se ter, pois o veterinário ele vai olhar visualmente as suas aves, vai identificar problemas possíveis e aí vai te dar a solução dele. Se você não tiver, se você tiver acesso a um veterinário para você tirar suas dúvidas, show de bola.
E aqui eu vou te dar uma dica para vocês, tá? A gente tem a Federação de Criadores da Galinha Balão, que lá tem 2 veterinários por conta o dia inteiro para poder ajudar os criadores ali que estão se desenvolvendo, que têm dúvidas sobre a sua criação. Essa é uma dica. Se você quiser ser federado, acessa lá, federaçãogalinhabalão.com.br e se federe porque compensa demais. Vai pagar uma anuidade e aí vai ter acesso veterinário tranquilo para quem cria, lógico, a galinha balão. Se criar outras aves, aí já é conversa para outro vídeo. Outro ponto que é importantíssimo para manter a saúde das nossas aves é a higiene do seu galinheiro, da sua estrutura e do seu ambiente. A higiene é um fator determinante para evitar que as doenças se proliferem ou até mesmo você espalhe as doenças ali naquele mesmo local. Vamos imaginar que um local ali esteja úmido, caiu água, e aí proliferou algumas bactérias naquele local ali por conta da umidade, do calor e do ambiente estar bem propício. Se você já resolver aquele problema ali, fazer a desinfecção correta, limpar o ambiente, trocar a cama rapidamente, você evite que a doença se espalhe para outros locais. Mas se você não tiver esse cuidado com a higiene, deixar tudo muito sujo, puleiro sujo, ninho sujo, bebedouro sujo, comedouro sujo, as aves num ambiente muito ruim, né? O que vai acontecer? Essa doença ela vai estar num local propício para ela se proliferar. Por isso que é importante a gente manter o local sempre limpo, sempre arejado, sempre de forma que você entre no local e você não vai sentir nenhum tipo de odor. Sentiu algum odor diferente, opa, já está muito ruim. A gente tem que sempre evitar. Aqui no criatório, sempre, todo mundo que chega aqui e dá uma volta no criatório pergunta: e aí, você sentiu algum cheiro ruim de galinha, etc? Não. Pois é assim que tem que ser. A pessoa, nossa, mas lá em casa não é assim não. Pois é, então você está fazendo do jeito errado. Tente fazer dessa forma, você vai ver que vai eliminar a maioria das doenças que possam estar no seu plantel. Porque as doenças elas vão escolher locais que tenha, vamos colocar assim, uma sujidade, tenha problemas ali para poder se proliferar. E as aves automaticamente vão ficando mais frágeis cada vez mais por conta do ambiente não estar propício para elas. Bom, e se você está aqui até agora e não está inscrito no canal, poxa, se inscreva no canal para acompanhar conteúdos como esse e diversos outros da avicultura. Vou esperar um pouquinho. Se inscreveu? Muito obrigado. Agora aproveita para curtir o vídeo e vamos continuar. Galinhas saudáveis é sinônimo de alta produção, alto desempenho e lucratividade. Então manter a saúde do nosso plantel é importantíssimo para você ter realmente lucro com a sua criação. Eu vejo muitos produtores perdendo as suas aves e automaticamente perdendo o lucro que ele poderia ter com as suas aves nas doenças, passando dificuldades. Então, trabalho sempre com prevenção, é importantíssimo, dando um alimento de qualidade. E falando de alimento, vou trazer um alimento para vocês aqui que eu utilizo muito aqui no Criatório Neves e faz toda a diferença no meu plantel. Aqui no Criatório Neves a gente utiliza o N-Max para todas as fases das aves que a gente trabalha aqui. Então o N-Max Postura eu utilizo para as aves que estão em postura, para eu colher grande quantidade de ovos e ter umas aves totalmente saudáveis, porque o N-Max já tem probióticos, pré-bióticos. Esse aqui no caso tem vigelimicina, que faz o quê? Que faz com que as aves absorvam melhor os nutrientes, trabalhem melhor ali o intestino delas e automaticamente elas vão ficar livres de doença. E também tem o N-Max Verme que você vai utilizar para evitar qualquer tipo de piolho e verme nas suas aves. Então, utilizando o N-Max, você vai estar livre da maioria das doenças. Já tem mais de 5 anos que eu utilizo o N-Max aqui e eu resolvi praticamente a maioria das doenças que eu tinha aqui no meu plantel. Então, eu utilizo e recomendo. Outra forma de prevenção, além da vacinação, é também a limpeza periódica do seu galinheiro, das suas baias, da sua estrutura. Então, aqui no criatório, como eu faço? Eu, no máximo de 15 em 15 dias, eu faço a desinfecção total do galinheiro. E semanalmente eu faço a desinfecção parcial. Parcial o que que é? Eu bato a bomba com desinfetante à base de amônia quaternária em toda a minha estrutura, bem rapidinho, a gente pega a bombinha manual ali e bato em toda a estrutura e aí assim eu evito que as doenças se proliferem. E de 15 em 15 dias eu passo a vassoura de fogo, passo o desinfetante, jogo o cal, retiro as camas que estão ruins, né, que as camas porventura não estão legais e novamente, eu coloco camas novas se for o caso de substituir a cama. Fazendo isso, a gente evita que piolhos se proliferem na nossa estrutura, se doenças também que estejam nas fezes, etc., se proliferem, a gente queimando as penas das aves, piolhos também que além disso ficam nas penas também, a gente consegue eliminar. Então isso a gente evita bastante doença, fazendo a prevenção no ambiente, mantendo ele bem limpo e adequado para as aves. Dicas como essa, turma, eu queria ter tido lá atrás, quando eu comecei minha criação. Mas aqui felizmente vocês têm a experiência que a gente aprendeu durante o tempo, né? E todo o conhecimento que a gente aprendeu também durante essa vida aí de avicultor, a gente está levando para vocês aqui. E agora, se ficou ainda alguma dúvida sobre como manter a saúde das suas aves, se tem alguma ave com problema e está com dúvida sobre como solucionar, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.